Ele foi expulso da empresa que ele mesmo fundou. Anos depois, voltou para salvá-la da falência e a transformou na companhia mais valiosa do planeta. Foi adotado ainda bebê, abandonou a faculdade depois de apenas 6 meses e, mesmo assim, se tornou o homem que redefiniu 4 indústrias inteiras: computadores pessoais, música digital, cinema de animação e telefones celulares. Mas, por trás de cada conquista, existia um homem implacável, obcecado por perfeição a ponto de aterrorizar as próprias equipes, e uma corrida contra o tempo que ele escondeu do mundo até quase o fim. Essa é a história de Steve Jobs, a queda mais humilhante e o retorno mais espetacular da história da tecnologia. Stephen Paul Jobs nasceu em 24 de fevereiro de 1955 em São Francisco, na Califórnia. Sua mãe biológica, uma estudante universitária, optou por dá-lo para adoção ainda recém-nascido. Ele foi criado por Paul e Clara Jobs, um casal de classe trabalhadora do Vale do Silício, na época ainda conhecido apenas como uma região de pomares, muito antes de se tornar sinônimo de tecnologia. Desde criança, Jobs demonstrava curiosidade intensa e pouca paciência para regras que não fizessem sentido para ele. Na adolescência, ingressou num clube de eletrônica local, onde conheceu Steve Wozniak, um engenheiro talentoso, 5 anos mais velho, que se tornaria seu parceiro na criação da empresa que mudaria tudo. Em 1972, Jobs entrou na Reed College, uma faculdade particular de artes liberais no Oregon. Mas, insatisfeito com o custo e sem enxergar propósito claro nas disciplinas obrigatórias, abandonou o curso depois de apenas um semestre, embora tenha continuado frequentando informalmente algumas aulas que lhe interessavam, como uma de caligrafia, que anos depois ele diria ter influenciado diretamente o design tipográfico dos primeiros computadores Macintosh. Em 1976, Jobs, Wozniak e um terceiro sócio, Ronald Wayne, fundaram a Apple Computer, na garagem da casa dos pais de Jobs. Wozniak era o gênio técnico por trás do hardware. Jobs era o visionário obcecado em transformar aquilo em produto e negócio. Wayne venderia sua parte na empresa poucos dias depois, por apenas $800, uma decisão que, com o tempo, se tornaria uma das mais caras da história dos negócios, dado o valor que a Apple viria a alcançar décadas depois. O Apple II, lançado em 1977, foi um sucesso comercial monumental, ajudando a popularizar o conceito de computador pessoal para uso doméstico e empresarial. Até então, computadores eram vistos como máquinas gigantes, restritas a laboratórios e grandes corporações. Em 1984, a Apple lançou o Macintosh, apresentado ao público através de um comercial de televisão dirigido por Ridley Scott, exibido durante o Super Bowl e que se tornaria um dos anúncios mais lembrados da história da publicidade. O Macintosh trouxe ao mercado de massa uma interface gráfica com ícones e mouse, um conceito revolucionário para a época. Apesar do sucesso do Macintosh, as vendas ficaram abaixo do esperado e tensões internas na Apple cresceram rapidamente. Jobs, conhecido por seu temperamento explosivo e estilo de gestão extremamente exigente, entrou em conflito direto com o conselho da empresa e com o executivo John Sculley, que ele próprio havia recrutado da PepsiCo anos antes para ser CEO da Apple. Em 1985, após uma disputa interna de poder, o conselho da Apple decidiu do lado de Sculley. Jobs foi retirado de suas funções executivas e, meses depois, deixou completamente a empresa que havia fundado. Anos mais tarde, em entrevistas, Jobs descreveria esse período como devastador, mas ao mesmo tempo
um dos mais criativos e libertadores de sua vida, já que o obrigou a recomeçar do zero, sem as amarras da empresa que ele mesmo havia construído. Longe da Apple, Jobs fundou a Next, uma nova empresa de computadores voltada para o mercado educacional e corporativo de alto padrão. Embora a Next nunca tenha alcançado sucesso comercial massivo, a tecnologia desenvolvida ali seria, anos depois, a base do sistema operacional que a própria Apple viria a adotar em seu retorno triunfante. No mesmo período, Jobs comprou a divisão de computação gráfica dos estúdios Lucasfilm por $10 milhões, uma pequena empresa que ele rebatizaria de Pixar. Sob sua liderança, a Pixar desenvolveu e lançou em 1995 Toy Story, o primeiro longa-metragem de animação totalmente gerado por computador da história do cinema. O filme foi um sucesso monumental de crítica e bilheteria e transformou completamente a indústria de animação mundial. A Pixar seria vendida à Disney anos depois, por um valor que tornaria Jobs o maior acionista individual da própria Disney. Em 1996, a Apple, então à beira da falência técnica, adquiriu a Next e, junto com ela, trouxe Steve Jobs de volta como consultor. Em pouco tempo, ele assumiu o cargo de CEO interino e, na prática, retomou o controle total da empresa que o havia expulsado 11 anos antes. O que se seguiu foi uma das reviravoltas corporativas mais espetaculares da história dos negócios. Jobs simplificou drasticamente a linha de produtos da Apple, cortando dezenas de projetos, e lançou o iMac em 1998, um computador colorido e translúcido que revitalizou a marca instantaneamente. Nos anos seguintes vieram o iPod, em 2001, que revolucionou a indústria musical, o iTunes, que mudou para sempre a forma como o mundo comprava música, e em 2007, o iPhone, o produto que redefiniria por completo a indústria de telefonia móvel e se tornaria, com o tempo, o produto mais lucrativo da história do capitalismo moderno. Sob seu comando, a Apple se tornaria, anos depois, a empresa mais valiosa do mundo. Em 2003, Jobs foi diagnosticado com um tumor neuroendócrino no pâncreas, uma forma relativamente rara e mais tratável de câncer pancreático. Ainda assim, ele inicialmente optou por tratamentos alternativos em vez de cirurgia imediata, uma decisão que, anos depois, alguns médicos próximos a ele viriam a questionar publicamente. Nos anos seguintes, mesmo enfrentando a doença, Jobs continuou liderando a Apple através de alguns dos lançamentos mais importantes da história da empresa, incluindo o iPhone e, posteriormente, o iPad em 2010. Mas sua aparência física, cada vez mais debilitada, começou a chamar a atenção pública em suas raras aparições nos palcos das apresentações da Apple. Em agosto de 2011, Jobs renunciou ao cargo de CEO, recomendando Tim Cook, seu braço direito de longa data, como sucessor. Menos de 2 meses depois, em 5 de outubro de 2011, Steve Jobs morreu aos 56 anos, cercado pela família. A notícia da morte de Jobs gerou uma onda global de homenagens, com fãs deixando flores, cartas e até maçãs mordidas em frente às lojas da Apple ao redor do mundo inteiro. Mais de uma década depois, o legado de Jobs permanece presente em praticamente todos os aspectos da tecnologia moderna. No design de smartphones, na forma como consumimos música e filmes e até na estética minimalista, que se tornou padrão em produtos de tecnologia ao redor do mundo. Mas o legado de Jobs também carrega sua própria dualidade. O visionário genial, capaz de enxergar o futuro antes de qualquer outra pessoa, e o chefe implacável, muitas vezes cruel com sua própria equipe, cuja busca obsessiva pela perfeição deixou marcas tanto em produtos revolucionários
quanto em relações pessoais e profissionais fraturadas ao longo do caminho. Steve Jobs não foi apenas um empresário de tecnologia, foi a prova viva de que até a queda mais humilhante pode ser apenas o primeiro capítulo de uma história ainda maior, e de que o preço da genialidade, muitas vezes, é medido em algo bem além do sucesso financeiro. Se você quer conhecer outras histórias como essa, de reis, ídolos e visionários que marcaram a humanidade, se inscreva no Arquivo de Lendas e ative o sininho. Deixe nos comentários qual lenda você quer ver no próximo episódio. Toda semana, uma nova história é aberta e revelada.